Questão número 1. De acordo com a Lei 6.965, o fonoaudiólogo é o profissional com graduação plena em fonoaudiologia que atua em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia fonoaudiológicas na área da comunicação oral e escrita, voz e audição, bem como no aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz. Questão super mega hiper fácil, porque foi uma copia e cola do artigo 1º. Por isso que eu falo, para resolver questão, você tem que ter sua lei do lado e marcando cada artigo que já caiu, porque a banca costuma repetir os mesmos artigos. Ainda mais agora nessa etapa final, chegando já à prova, já tem que saber quais são os artigos que mais caem. E a dica que eu te dou é que toda semana até o dia da prova, leia pelo menos uma vez essa lei, porque ela vai cair nos concursos com certeza. Dando uma lida por semana, eu tenho certeza que vai lembrar tudo na hora da sua prova. Então, como foi um copia e cola do artigo 1º, nem vou ler o artigo 1º de novo, eu já li a questão. Então, temos aqui gabarito certo. Questão número 2. É de competência dos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia a fixação do valor das anuidades, das taxas, dos emolumentos e das multas devidos pelos profissionais e pelas empresas. Ler a questão, é competência do Conselho Federal. Então, na nossa prova, não vai ler tudo correndo, não, porque tá tudo certinho no estado. O único erro aí falou que é Conselho Regionais, deixa de vermelhinho aí, é Conselho Federal, é isso que diz aqui, e o artigo 10º. O artigo 10º fala lá, compete ao Conselho Federal, fixa o valor das anuidades, taxas, emolumentos e multas, tananana. Então, questão aqui errada. Questão número 3. Conforme a Lei 6.965 de 1981, julgue o item. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais constituem, em conjunto, uma autarquia federal. Certinho, baseado no artigo 6º, falei. Para cada questão tem um artigo respondendo ela. Então, por isso eu falei, tem que ler. Para você passar em concurso, é muita questão. Para que questão? Para você saber quais são os tipos de pegadinha que a banca cobra. Mas também você tem que ler bastante. Não adianta ficar lendo livro, apostila, essas coisas. Você tem que ler a lei pura. Por isso que fala aqui no artigo 6º. Deixei de amarelinho para vocês. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais constitui, em conjunto, uma autarquia federal. Fico só ali a parte de vermelho, de amarelo aí. Então, o nosso gabarito aqui é certo. Questão número 4. A renda dos conselhos regionais é constituída por 80% do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e multas, legados, doações e subvenções e rendas patrimoniais, sendo que 20% do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e multas é destinado ao Conselho Federal. Bom, para responder esse tipo de questão, você tem que saber o artigo. Falei, cada pergunta tem o seu artigo respondendo. E aqui é o artigo 14. A gente vai fazer aqui um parâmetro. Toda vez que falar 80% de arrecadação, é 80% da arrecadação dos conselhos regionais, que é arrecadar através de anuidades, taxa e essas coisas. Porém, 20% vai para o Conselho Federal. Então, toda vez que falar 20%, você vai lembrar do federal. Se falar 80%, você vai lembrar do regional. E a questão aqui está certíssima aqui. Tudo um copia e cola do artigo 14. Ó, vai guardando, artigo 14, vai cair na sua prova. E aí, já se inscreveu no canal? É o canal mais especializado aqui na Banca Quadrix. Temos aqui mais de 60, quase 70 vídeos apenas da Quadrix, fora vários simulados. Temos o simulado aqui para o Crefono 4 de graça aí para vocês, mapa mentais, várias coisas aqui, tudo especializado na Quadrix. Nenhum outro lugar, nenhum outro canal você vai encontrar tanta coisa da Quadrix. Se inscrever para você não perder mais nenhum vídeo. Vou continuar postando aqui até o dia da prova. Então vamos agora para a questão número 5. Na questão número 5 fala: as penas disciplinares previstas na lei que regulamenta a profissão de fonoaudiólogo consistem, primeiramente, em advertência ou repreensão. No caso de reincidência, o profissional terá suspensão do exercício profissional pelo prazo de até 3 anos ou o cancelamento do registro profissional. De tantos a pena de suspensão do exercício da profissão pelo prazo de até 3 anos ou até mesmo o cancelamento do registro profissional são aplicáveis ainda que não tenha ocorrido a reincidência. Foi esse que é o erro, deixei de vermelho aí, ó.
No caso de reincidência, mesmo se não tiver reincidência, vai ser aplicada essas penas sim. O resto da questão aqui está certa, porque falou, ó, tô lendo essa parte de azul aí, primeiramente, advertência e repreensão. A gente olha aqui no artigo 22, os primeiros são, as primeiras penas são advertência e repreensão. Então tá certíssimo aí. Depois dessa parte vermelha que está errada, fomos para o próximo aí, ó, de azul. Profissional terá suspensão do exercício profissional pelo prazo de 3 anos. Certíssimo aí o inciso 4º. E lá no finalzinho ainda da questão fala que cancelamento do registro profissional. Tá lá também, ó, o inciso 5º, cancelamento do registro profissional. Tá vendo que eles fazem um copia e cola do artigo, mas com uma palavrinha muda tudo. E sempre a Banco costuma aumentar o artigo, colocar coisa que não existe nele, colocar uma coisa a mais, o que torna a questão sempre errada. Então, nosso gabarito aqui é errado. Questão número 6. É facultativo o registro nos conselhos regionais das empresas cuja finalidade estejam ligadas à fonoaudiologia. Que falar sobre conselho regional e falar com alguma pessoa, é facultativo ela filiar, ou algum órgão, alguma empresa, sempre essa questão vai estar errada. Já vi várias sessões do Quadrix sobre isso. É o caso dessa aqui. Por quê? No artigo 17, lá no seu parágrafo único, fala que é obrigatório o registro dos conselhos regionais das empresas cuja finalidades estejam ligadas à fonoaudiologia, na forma estabelecida em regulamento. Tá vendo que dessa vez não colocou na forma estabelecida pelo regulamento? Mesmo se a questão tivesse colocado aí, é obrigatório o lugar do facultativo, ela estaria certa mesmo omitindo esse finalzinho. Porque na Quadrix, quando ela aumenta o artigo, coloca coisa que não tem nele, tá errada. Mas se ela faltou um pedacinho assim, ela coloca como certa. Mas aqui tá errado por causa desse facultativo. Então, questão aqui, Quadrix de 2020, hein? Questões atuais para vocês aqui. Questão errada. Questão número 7. Conforme a Lei 6.965 de 1981, julgue o item. Constitui renda dos conselhos regionais 50% do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e multas. A gente já viu essa arrecadação aqui em questões anteriores. A gente já sabe. Conselho que falou de regional, 80%. Se falou a parte que vai para o federal, é 20%. Já viu isso? Eu falei, repete as mesmas coisas. Então, a questão está errada aqui, porque falou que a renda dos conselhos regionais é 50% dos produtos da arrecadação, não sei o que, não sei o que. Não, é 80%. Questão errada. A gente já viu essa arrecadação aqui em questões anteriores. A gente já sabe. Conselho que falou de regional, 80%. Se falou a parte que vai para o federal, é 20%. Já viu isso? Eu falei, repete as mesmas coisas. Então, a questão está errada aqui, porque falou que a renda dos conselhos regionais é 50% dos produtos da arrecadação, não sei o que, não sei o que. Não, é 80%. Questão errada. Bom, segundo o artigo 7º, tá certinho essa questão. Mas vamos lá, o que a gente tem que aprender com esse artigo 7º? Que o mandato dos membros do Conselho Federal serão de 3 anos. Deixa de azulzinha aí para você guardar. Isso aqui você tem que guardar. Número cai bastante. Por quê? Número é fácil fazer uma questão. Você copia o parágrafo, o artigo todinho e troca o número. Já está errada a questão. Então, fico muito atento pelos números. Então, são 3 anos dos mandatos. Podendo haver a reeleição para mais um mandato. Vejo que no finalzinho do artigo 7º fala facultada a reeleição para o mandato. Então, aí também está certíssimo. E aí também no finalzinho da questão fala um representante de cada conselho regional. Certinho com o artigo 7º, veja aí que eu deixei de amarelinho, um representante de cada conselho regional. São coisas que você deve decorar desse artigo. Viu? Então vai marcando, em artigo 7º cai bastante. Então questão de 2019, do CREFON 5º, certíssima. 9. Com base na Lei 6.965 de 1981, julgue o item. O aperfeiçoamento dos padrões da voz e da fala não está previsto como competência do fonoaudiólogo. Uma curiosidade dessa banca. Essa banca adora cobrar os primeiros artigos, artigo 5º, 4º, 7º, 1º, tá vendo? Isso acho que caiu bastante aqui. Então dá preferência ao início da lei. Mas essa questão que está falando que não é competência do fonoaudiólogo os padrões da voz e da fala.
É o contrário do que diz aqui no artigo 4º. É competência do fonoaudiólogo realizar aperfeiçoamento dos padrões da voz e da fala. Tá vendo que apenas um não, apenas uma pequena palavrinha acrescentada aqui, fez a questão ficar errada. Por isso eu falo, tem que ler com atenção cada artigo desse. Que é competência dele, sim. Então o nosso gabarito aqui está totalmente errado. Questão número 10. Segundo a Lei 6.965 de 1981, julgue o item. Compete aos conselhos regionais eleger, entre seus membros, por maioria relativa, o presidente e o vice-presidente. Bom, aqui outra questão, falei do início da lei, lá, artigo 12. O artigo 12 fala que compete aos conselhos regionais eleger dentre seus membros por maioria absoluta. A questão falou por maioria relativa, esse foi o erro da questão. Presta bastante atenção, tá vendo? Um copia e cola, apenas copiou o artigo, colou e colocou lá. Absoluta, trocou para relativa. Eles adoram isso. Toda vez que você vai achar sua lei absoluta ou relativa, marque. Achou o número? Marque. Decore os primeiros artigos. Isso tudo vai te ajudar e bem no seu concurso. E assim que passar, chega aqui no canal e fale, gente. Eu preciso que vocês deem seu depoimento, falar realmente passou. Fico muito feliz quando eu vejo que vocês realmente estão passando. E qualquer coisa que precisar de mim, deixe aqui no comentário. Qual é a próxima lei, qual é o próximo artigo. Porque essa lei, que esse vídeo, eu estou fazendo baseado em comentários. Umas 4 pessoas pediram para fazer sobre essas questões. E eu fiz o vídeo, então deixe seu comentário também qual que é o próximo do Crefone aí, que o concurso está chegando. Com qual parte da matéria você ainda está com dificuldade. E não se esqueça de inscrever no canal. Preciso da sua ajuda, estou te ajudando, então me ajude aí também. Porque eu não vou descansar até você passar no seu concurso.